Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira. Segue a preparação para o jogo da volta diante da equipe do Atlético Mineiro. Cruzeirenses de olho nesta quinta-feira porque a seleção brasileira estará em ação. Fabrício Bruno zagueiro, Caio Jorge centroavante serão acionados pelo técnico Carlo Ancelotti. Venda de ingressos para a decisão do Brasileiro Feminino no domingo. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nesta quinta-feira de jogo da Seleção Brasileira, 9h30 da noite Maracanã, duelo contra o Chile. O Brasil já classificado para a Copa do Mundo, com dois cruzeirenses na Seleção Brasileira, vão iniciar no banco. O zagueiro Fabrício Bruno e o centroavante Caio Jorge. Mas será que podem ser acionados pelo técnico Carlo Ancelotti, que falou até sobre planos para os novatos no segundo jogo, que é na terça-feira, lá na altitude de El Alto, na Bolívia, e é o jogo aí que antecede ao segundo duelo das quartas de final da Copa do Brasil, o jogo Brasil-Bolívia, ou Bolívia e Brasil na terça. Quinta-feira tem Cruzeiro e Atlético Mineiro às 7h30 da noite no Mineirão, com o Mineirão daquele jeito, né? Entupido, ingressos esgotados, venda espetacular, e o Cruzeiro, além de tudo, terá uma baita renda do jogo e quer ter uma baita renda, claro, de uma classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Então, o Cruzeirense hoje de olho na telinha para acompanhar Brasil e Chile. Enquanto isso, a preparação segue na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro treinando também nesta quinta, treina nesta quinta e na sexta, depois tem uma folga no sábado, porque depois o Cruzeiro vai direto. Tem treinamento domingo, segunda, terça e quarta, joga na quinta, treina sexta, sábado e domingo e viaja para Salvador, onde na segunda-feira o Cruzeiro vai enfrentar o Bahia na retomada do Campeonato Brasileiro. O Bahia, que esteve em campo ontem, goleou a equipe do Confiança no primeiro jogo da fase da final, né, da Copa do Nordeste, 4-1 para a equipe do Bahia. No final de semana tem o segundo jogo, e antes de enfrentar o Cruzeiro, o Bahia ainda tem a partida diante do Fluminense, é o jogo da volta. Esse jogo da volta será no dia 10 de setembro, no Rio de Janeiro. O primeiro jogo, o Bahia venceu o Fluminense. Então tem duas partidas ainda, o Bahia antes do duelo com o Cruzeiro, Cruzeiro antes do duelo com o Bahia, tem a decisão da vaga diante do Atlético Mineiro. Só para a gente passar aí toda a programação do Cruzeiro. Vamos ver nesta quinta-feira quanto a Wanderson, que ontem fez tratamento na Toca da Raposa 2, mas é aquela informação que a gente já trouxe. Não será problema para o dia 11 de setembro, o Wanderson, que teve uma pancada no jogo com o São Paulo, fez tratamento ali com gelo, passou por exame de imagem, o exame não constatou nenhuma lesão importante, apenas aquele quadro de dor. Assim que se recuperar deste quadro, ele passa a treinar normalmente. Christian está liberado, e quanto aos reforços, mais um dia para todos treinarem na Toca. Luiz Sinisterra, já treinando há mais tempo, já fez a estreia. Kenny Arroio, Rian Guilherme e o Cauã Moraes, lateral direito, esse ainda na transição, porque quando veio do Atlético Paranaense, ele estava se recuperando de uma entorse no joelho. O Pedrinho, e o Pedro até falou, mandou um recado ao Atlético Paranaense, né, de que não roubou ninguém, que já aconteceu no Cruzeiro e que agora o Cruzeiro foi lá, pagou a multa porque acreditou muito no jovem Cauã Moraes, lateral direito de 18 anos. Leonardo Jardim, que hoje começou a preparar o time para o jogo da volta da Copa do Brasil. Cruzeiro sabe que tem uma boa vantagem, mas que nada está decidido e que vai precisar entrar muito focado. Sabe que é estádio lotado, entupido, Mineirão, no jogo diante da equipe do Atlético Mineiro, mas todo mundo bem concentrado para buscar esta vaga
e garantir aí presença entre os 4 finalistas da Copa do Brasil 2025. E na preparação que iniciou hoje, na Toca, boas notícias. E eu vou explicar por quê. Primeiro, o Christian ficou fora do jogo com o São Paulo. Ele levou um pisão no pé no primeiro clássico na Arena. Um dos dedos do Christian ficou bastante inchado. Ele não conseguiu atuar contra o São Paulo, mas hoje já treinou normalmente com todo o elenco. Está liberado. Joga normalmente no dia 11 de setembro. E o Wanderson, aquilo que a gente trouxe, ele passou por exame de imagem, o exame não constatou nenhuma lesão importante, nenhuma lesão grave. Ele hoje fez um tratamento na parte interna da toca, ele não será problema para outra quinta-feira. Claro que alguns dias aí ele deve fazer tratamento, mas vai voltar a treinar para ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Então, é a situação do Wanderson, que tem presença aí assegurada na partida diante da equipe do Atlético Mineiro. Sobre os jogadores da seleção, hoje o Carlo Ancelotti até deu entrevista na Granja Comari. Fabrício Bruno e Caio Jorge vão ficar no banco diante do Chile nesta quinta-feira. Para o outro jogo tem que aguardar, porque o Ancelotti ele falou sobre dar chance para alguns jogadores na partida diante da Bolívia. De qualquer forma, a logística do Cruzeiro se mantém. Os atletas, mesmo se jogar ou se não jogar contra a Bolívia, Fabrício Bruno e Caio Jorge, o Cruzeiro conta com ambos na quinta-feira diante da equipe do Atlético Mineiro. Por isso tem aquele esquema montado, os jogadores vão retornar em voo fretado, chegada às 5 da manhã no Galeão, e no Galeão estará o avião do Pedro Lourenço para trazer os atletas para Belo Horizonte. Vão para a Toca da Raposa 2, se eles jogarem na terça, vão fazer todo um período aí de recuperação para estarem à disposição de Leonardo Jardim na quinta-feira, diante da equipe do Atlético Mineiro. Então é a programação do Cruzeiro para estes compromissos, ou para esse compromisso importante na Copa do Brasil, dia 11 de setembro, hein? 7h30 da noite. Uma outra novidade no treinamento de hoje foi o jovem Batistella, hein? Cauã Batistella participou da atividade com o time profissional. Garoto assinou recentemente a renovação e vem sendo observado aí no dia a dia pelo técnico Leonardo Jardim. E para a gente fechar, aí é curiosidade, o Kenny Arroio colocou na camisa dele, no número 99, Arroio Júnior. E aí todo mundo ficou naquela dúvida, né? Ele não tem o mesmo nome do pai e não tem Júnior no nome. E é porque ele é fã de Vini Júnior e Neymar Júnior. Por isso é Arroio Júnior. Tem um JR ali na camisa dele e ele não tem isso no nome e não tem o nome do pai. É o Kenny Arroio com a camisa 99, estreando pelo Cruzeiro no dia 15 de setembro lá em Salvador, diante da equipe do Bahia. Venda de ingressos para o jogo de domingo, hein? Final do Brasileiro Feminino, a venda tá muito boa. E bora lá colocar 20 mil torcedores no Independência, o duelo diante da equipe do Corinthians. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que vive um dilema com o volante Wallace. 30 anos de idade, comprado da Udinese por 8 milhões de euros. Esse jogador acabou se tornando um grande abacaxi, porque não consegue jogar. Você chegou a notar que das últimas 11 partidas em que o Wallace foi para o banco de reservas, em 10 delas ele nem saiu do banco. A única exceção, partida contra o Mirassol, em que o Wallace foi titular e jogou por 71 minutos. Nos outros 10 jogos ele é relacionado, vai para o banco de reservas e o técnico Leonardo Jardim não o utiliza. Se a situação do Gabigol, que a gente comenta com frequência, incomoda, imagino que a do Wallace deve incomodar muito mais. Mas aqui vem a surpresa. A ESPN informa que o Wallace teve na mira do Girona, do Getafe e também de um clube italiano. Mas, por opção do Wallace, houve a decisão da permanência no Cruzeiro. Ele está adaptado à cidade, a família está contente, apesar dessa dificuldade em jogar. E o Wallace não pensa em deixar o Cruzeiro, pelo menos por agora. Reforço dos mais caros na história recente da Raposa, contrato até dezembro de 28. Se você fosse
dirigente do Cruzeiro, o que faria com o Wallace. Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Fernandes. Olha, convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, ele, o atacante Caio Jorge, falou sobre o momento vivido na carreira, o maior e melhor momento da carreira dele, né? Nas mãos de um treinador espetacular que está no Cruzeiro e agora ele foi para uma seleção que tem outro treinador espetacular. Vamos ouvir e ver o Caio Jorge aí. Estou vivendo uma grande fase no Cruzeiro, estou muito feliz lá, é um clube que me acolheu super bem. Também tô como artilheiro da competição e espero manter essa fase boa para quando tiver a oportunidade aqui na equipe principal da seleção conseguir fazer os gols. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu acho que ele vai ser titular, você acha que não? O que você acha, Valuzeiro? Cara, ou Richard? Não tem o menor palpite, sabe por quê? Essa, de fato, é a primeira convocação do Ancelotti, assim, mais livre mesmo, né? Acho que as outras convocações foram um tanto guiadas, até porque ele precisava de fazer isso, ainda chegando aqui no Brasil, procurando conhecer as coisas. Não tem ideia, viu? Eu acho que ele vai querer usar muitos atletas, viu, HG? Numa dessas, quem sabe o Caio Jorge iniciando essa partida contra o Chile amanhã, Pedro, né? Oi? Vai ser o João Pedro titular. Então, há uma corrente, né, por parte da torcida do Cruzeiro que gostaria de ver o Caio Jorge sendo utilizado, por exemplo, na partida contra o Chile, ao invés de ser na partida contra a Bolívia, né? Pela questão de altitude, o jogo é acima de La Paz, né? O avião lá desce para pousar no aeroporto em El Alto, né? Então, assim, mas o Cruzeiro também já tem amarrado uma situação para a volta, né? Para o retorno tanto dele quanto do Fabrício Bruno, para que eles possam jogar normalmente no dia 11 de setembro. Mas a gente vê, né? É bom ver, assim, mesmo eu que não tenho mais nenhum apelo com relação à seleção brasileira, jogadores, você não foi né? reconquistado, não, jogadores com satisfação, né, de estarem lá, e a gente tem visto não só o Caio Jorge, né, outros atletas. Parece que o Brasil, o Ancelotti vai precisar de montar uma equipe, mas parece que não tem aquela turma, né, parecendo que está fazendo um imenso favor de jogar pela seleção do seu país. A provável escalação para amanhã do ataque tem Martinelli, Estevão, Rafinha e João Pedro. Deixa eu ouvir o Ancelotti aí, por favor, explicando o que ele pretende usar, por favor. Ayer, porque você é muito atento em lo que eu faço no treino, ayer provei 4 delanteros, e a ideia de jogar sem mudar muito o que ha sido o jogo contra Chile. O importante é que também eu vou meter muitos delanteros que o time não perda equilíbrio. Esta é as coisas mais importantes para mim, não perder equilíbrio e defender bem. Olha, o que vocês me dizem? Só uma coisa, diante dessa escalação, para mim ele errou em relação à formação, tá, HG? Quando ele coloca Martinelli, Estevão, Rafinha e João Pedro, para mim é um equívoco. Eu tenho predileção pela utilização do Caio Jorge nesse time. Eu acho que o Caio Jorge tinha que ser titular dessa equipe hoje. Pelo momento, pelo que ele tenha feito. Hoje, para mim, o melhor atacante, centroavante brasileiro, se chama Caio Jorge. Eu gosto do João Pedro, acho um bom centroavante. Foi muito bem no Chelsea, no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas o melhor centroavante brasileiro em atividade se chama Caio Jorge. Disparado. Ele tinha que ser titular dessa seleção brasileira para mim hoje. Pela velocidade, pelo aspecto físico, compete, busca a bola lá atrás. Busca a bola. Cara, eu também acho, assim. Eu entendo que rola um lance de meio que de... Não sei se com o Ancelotti, mas de privilégio. A preferência sempre é dos estrangeiros. Dos caras que jogam sempre, lá e tal. Mas, cara, o Caio Jorge tá vivendo um momento que não dá pra você deixar o cara no banco. Tá voando e eu acho que seria merecido. Você acha que vai ser o João Pedro, né, Pri? Não, é informação, né? Nem meu gosto, não. Deve ser o João Pedro. Ô, HG, eu, de coração, eu sou o maior defensor dos caras que jogam aqui no Brasil. Não é não. Inclusive, eu e o Thiago, a gente tem muitas brigas por conta disso, porque ele é pela saco dos europeus e eu defendo os caras daqui. Mas nesse caso, eu fico com o João Pedro. Eu acho que ele é mais completo que o Caio Jorge.
Que loucura. Fisicamente, eu acho ele... Que loucura. Fisicamente? eu é acho isso que que eu acho que não. É mais talentoso, É que ele assiste melhor a TV longe. ele assiste ao jogo com a TV desligada. Ah, eu acho. Eu acho que o João Pedro é mais completo que o Caio Jorge. Por mais que o momento do Caio Jorge seja brilhante, eu concordo que o futebol é o momento, mas ainda assim o João Pedro seria meu titular. O que você acha, Galante? Cara, eu acho que a gente pode utilizar os dois numa seleção, ótimo, a gente tem que analisar o momento. Eu acho que dentro do futebol brasileiro, eu vejo mais perto o Caio Jorge, vejo que ele vive um momento assim, aquela coisa que a bola bate nele e entra. Eu acho que nesse momento de estar jogando aqui, próximo, cara, eu daria uma oportunidade para um jogador que está acelerando, sabe? Está chegando com vontade, quer mostrar. E outra, sinceramente, é um jogo que não vale nada. Sabe? É um jogo mais para observação. O João Pedro a gente já sabe qual que é o potencial dele e tudo mais. Eu acho que o Caio Jorge chega para poder ser uma novidade verdadeira. A gente viu aí a Copa de Clubes, a gente sabe o que o João Pedro pode dar para a seleção e tudo mais. O Caio Jorge ainda é uma situação que, assim, para muita gente é novidade. A não ser que se ele estivesse no Flamengo, né? Porque se ele estivesse no Flamengo e no Palmeiras, ele já estava na seleção há muito tempo e seria aclamado como titular hoje da seleção e tudo mais. Mas ele passa por essa situação de estar aqui em Belo Horizonte. Cara, eu daria oportunidade a ele. Veja bem, não estou comparando as figuras, estou falando de boa fase e de muitos gols, tá? E de valências para vestir a camisa da seleção. Não, estou falando assim, por exemplo, Pedro é um grande atacante, em boa fase ele foi, inclusive, para a Copa. Sim. Né? E era um cara que a gente esperava alguma coisa dele. Só que quando o melão rolou numa Copa, a gente viu que, né? Agora, você pega o Caio Jorge, jovem, explodindo como o titular foi o Richarlison, né? Não, sim, eu estou dizendo que ele chegou à seleção e quando entrou em campo a gente viu que não era o que a gente imaginava. Fez nada, né? Ele jogou quase nada na Copa. Pois é. Ele quando foi usado não foi ele bem. entrou para bater pênalti contra a Croácia e fez o dele, ué. Tudo bem, é muito pouco. Hoje, entre Richarlison e Caio Jorge, eu sou o Richarlison. Entre Richarlison e Caio Jorge tem muitos na frente. Tem o Caio Jorge, o próprio Pedro, para mim, tá na frente do Richarlison. O Vitor Roque, para mim, tá na frente do Richarlison. Não, também não, né? Não, eu não gosto do Richarlison. Não, tudo bem, então você não gosta dele. Como pessoa, não, pelo amor de Deus, como jogador. Tá, como jogador. Tá. Mas eu acho que o Galante foi feliz num ponto, que aí não é nem opinião nossa. O Ancelotti, ele disse, não é um pensamento nosso, o Ancelotti disse, eu quero testar, até por isso convoquei jogadores diferentes. Ele falou na coletiva da convocação. E eu acho que se a ideia é testagem, se ele vai testar os dois, se o Cruzeiro tivesse algum tipo de moral na CBF, o Cruzeiro poderia pedir, pô, já que é pra testar, testa o João Pedro no segundo e bota o Caio pra jogar no primeiro. Porque o jogo na altitude me preocupa. Os jogadores do Cruzeiro. Você tá falando aí, vai além da moral, Caio Jorge, né? O Cruzeiro, no caso, mandaria na seleção. Isso aí que você tá falando não tem a ver com moral na CBF. Não, mas eu acho que isso dá pra conversar, o Valor. Você não acha que dá pra conversar? Não, eu não acho. Eu acho que dá pra conversar. Isso aí é interferir na escalação, no trabalho. É porque não vale nada pra gente. Pro Ancelotti vale muito. Quantos jogos ele vai ter até a última convocação, até a Copa do Mundo? Não, eu fico imaginando... Não vale nada pra gente, não vale nada pro Brasil em termos de classificação. Pro Ancelotti eu tenho certeza que na vale. cabeça do Pré, na cabeça do jogo Pré. com a Bolívia e o jogo Olha só o tamanho da bobagem que o rapaz falou. Na cabeça do Pré, uma ligação... Eu acho que dá pra desenrolar isso. Na cabeça do Pré, você manda um e-mail lá pro Rodrigo Caetano e fala assim, Rodrigo, dá um toque aí no Carlinho pra nós, põe o Caio Jorge no primeiro tempo. Porra, Pri, você tá de brincadeira, eu não escutei isso sair da sua boca, não. Cara, é inocência e eu acho que infantilidade. Você sabe que não é, você sabe que não é inocência, já sabe como é que as coisas funcionam. Tem time que tem influência lá dentro e que consegue fazer esse tipo de coisa. Você tá dizendo que o Carlo Ancelotti cederia a um pedido de alguém pra escalar o cara? Pô, são 2 dias antes, o jogo na altitude, uma decisão. Tá de brincadeira. Que loucura. A Copa do Brasil é um produto da CBF. Posso dar um toque? Posso dar um toque? Já aconteceu comigo. Eu já errei. Aí o que eu falava? Eu olhava aqui e falava assim, gente, viajei, desculpa. Faz isso. Não vou pedir desculpa. Não vou pedir. Pede desculpa. Aqui, o orgulho mata. O orgulho mata. Que eu morra, mas eu não vou mudar de ideia, ué. Meu Deus. Então é o seguinte, na cabeça do presunto, se alguém do Cruzeiro ligar lá e meter uma pressão... Pode manipular pode manipular a escalação. Não, mas isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Aí eu paro, né? Tamanho. Eu, se fosse dono da televisão, tiraria do ar agora. Outra coisa. Acabou o processo. Outra coisa. Não, você tem essa moral comigo. Se quiser, eu levanto e saio. Não, sua presença é muito importante pra nós. Mas desde que não fale bobagem. Agora, vale a pena dar um destaque aqui. O Pedrinho, isso que ele falou, não tenta fazer, não, por favor, né, Pedrinho? Vai que o Pedrinho escuta e fala assim, não. A torcida do Cruzeiro ficaria muito brava se o Pedrinho tentasse e conseguisse realmente. A torcida do Cruzeiro ia ficar puta se ele não entrasse em campo 2 dias na altitude. Realmente. Não, mas você acredita que você acredita que ele ia conseguir? Tem que tentar. Não. Eu fico pensando. Tem que tentar. Eu fico imaginando o Pedrinho loucura, chamando o Rodrigo Caetano no WhatsApp. Caetano,
Aqui tem gente que quer colocar o Quer Caio pra Jorge ver no o primeiro Galo? tempo aí pra nós. Pra ajudar nós aqui, isso no jogo da volta, importante pra nós. Aí o Caio entrou, então. Eu vou falar com o Ancelotti e eu te dou um retorno. Vou falar com o professor e dou um retorno a você. Ai, papai, eu não dou conta, não. Essa do presunto aí é pra acabar o programa mesmo, tá?